Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao deputado Pedro Kizai, que tem sido um grande batalhador em defesa do Plano Nacional de Educação. E o Pedro, ele exerce o mandato parlamentar da maneira como os parlamentares devem exercer os seus mandatos, defendendo o cumprimento das leis que foram extensamente debatidas aqui, né, Pedro? Em que a gente viveu praticamente 4 anos de tramitação do Plano Nacional de Educação, que teve enorme participação da sociedade civil, e infelizmente a realidade concreta, né, a realidade da conjuntura, exatamente agora a gente comemora 5 anos do Plano Nacional de Educação. Então, no nível internacional, a gente teria que dizer que é esse momento da avaliação de meio termo, né? Avaliação da metade do cumprimento da política. E, infelizmente, muitas vezes no debate público brasileiro, o Plano Nacional de Educação é colocado de maneira escanteada. E o que eu vou tentar trazer aqui, queria também cumprimentar a Natália Duarte, que ótimo te ouvir, Natália, como é importante ouvir os professores. A sua presença nessa mesa ela é muito mais representativa do que uma representante do Fórum Nacional Popular de Educação, que já seria suficiente. Mas ter uma professora que atua na escola básica brasileira é uma oportunidade que ela é incomparável, e eu fiquei muito feliz e muito emocionado com a sua fala, pelo seu compromisso. E também a Yolanda Silva, que é uma grande parceira nossa, né, uma guerreira. A fala da Yolanda, inclusive, é bastante complementar. Eu vou complementar bastante aspectos que a Yolanda trouxe, porque a Yolanda trouxe um aspecto estrutural, Pedro, do nosso debate público, que é o fato de que no Brasil está se debatendo educação, mas não se debate o direito à educação. E quando a Yolanda mostra os dados das pessoas que estão fora da escola, eu vou trazer esse elemento, e quando a Yolanda mostra que a gente precisa garantir a aprendizagem, mas a aprendizagem não se dá por geração espontânea, a aprendizagem precisa dos professores, e a questão da reforma da Previdência acaba atuando sobre a questão da aprendizagem. Na realidade, a gente está nessa mesa tendo a oportunidade de debater o direito à educação. Então, eu vou fazer a apresentação. Ela é bem parecida com a da Yolanda, inclusive, porque a Yolanda, como é da Undime, ela tem o compromisso de construir junto conosco a Semana de Ação Mundial. Ah, não chegou aí. E a Semana de Ação Mundial tanto o slide da Yolanda como o meu também, a base é a Semana de Ação Mundial. Enquanto não vem aqui chegou. Muito bem. Então, como vocês podem ter percebido aqui, né, tanto eu quanto a Yolanda, a gente apresenta com base na Semana de Ação Mundial, que esse ano debateu educação. Eu já tenho um plano. Precisamos falar do Plano Nacional de Educação, porque o plano se tornou o tema da educação, que é o tema inaudito. A imprensa praticamente não deu cobertura sobre o plano. Quero fazer aqui uma cobrança, Pedro. O Congresso Nacional é responsável por uma avaliação do Plano Nacional de Educação. O INEP tem cumprido com o seu papel. Foi uma emenda, inclusive, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a proposição. O Pedro foi um dos signatários, deputada, na época, Fátima Bezerra, deputado Ivan Valente, deputada Dorinha. E a gente pediu que o INEP fizesse uma avaliação a cada 2 anos do plano. Só que até o momento a gente não tem uma avaliação do Fórum Nacional de Educação, não tem uma avaliação do Congresso Nacional e nem do Ministério da Educação. E o plano passado, se não me engano, o Paulo Sena participou dessa elaboração, teve uma avaliação de meio termo por parte do Congresso Nacional, dessa casa, inclusive, a Câmara dos Deputados, que fez uma avaliação sobre o cumprimento do Plano Nacional de Educação 2001-2010. E a gente precisa ter uma avaliação também da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, analisando o cumprimento ou descumprimento do plano. Mas, concretamente, o que eu quero trazer aqui para vocês, vou falar de pé porque fica mais fácil. A gente fez a apresentação, Pedro, do Plano Nacional de Educação no curso da Semana de Ação Mundial, e quando a gente apresentou esses dados, eu não sei nunca qual é a melhor posição para ficar, é aqui embaixo. A gente, quando trouxe esses gráficos, né, que a Yolanda também já razoavelmente apresentou,
muitas pessoas disseram, bom, mas o problema do plano ele está resolvido, porque segundo a PNAD, aqui a gente já traz a nova PNAD, a PNAD contínua de 2018, segundo a PNAD, parece que a questão das vagas, né, do acesso à educação está sendo resolvido, porque cresce na educação infantil, em que pese o fato de que para cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, a gente precisa incluir, Yolanda, 1.504.000 crianças dentro das creches para garantir o cumprimento da meta 1 do plano. Da mesma maneira, em relação à pré-escola, que era para ter sido universalizada em 2016, ainda faltam 328.594 crianças que não têm acesso à pré-escola. Em relação ao ensino fundamental, esse aspecto ele é bastante impressionante. A gente precisa incluir na meta 2, 515.000 crianças, ou seja, o ensino fundamental, que muitas pessoas dizem, o ensino fundamental está universalizado. E quando você abre aquele dado das 515.000 crianças, você vai perceber que, em geral, as crianças que estão fora da escola são crianças negras, indígenas, moradoras do campo ou moradoras das periferias das grandes cidades. E o número de crianças, o número de escolas que precisariam, né, ali está errado ali a disposição, a gente precisaria criar dezenas de milhares de escolas. Na meta 2, que são os jovens que concluíram o ensino fundamental, é o problema que a Yolanda trouxe. O que tem acontecido? As crianças acessam a educação, mas não necessariamente concluem o ensino fundamental. A gente tem um total de 741.000 crianças que precisam concluir o ensino fundamental e não concluíram até os 16 anos. Ou seja, o que tem acontecido é que o sistema de ensino está empurrando o problema com a barriga. E, na realidade, tudo isso vai estourar, e depois eu vou apresentar essa questão, estoura na educação de jovens e adultos. O sistema não vai cumprindo com seus objetivos e a gente está construindo, e esse é o ponto, é quase que um conceito sociológico. Quando eu era presidente de Grêmio, lá atrás, eu lembro que eu me revoltava porque eu fui presidente do Grêmio, entrei na universidade e fui presidente do centro acadêmico. E eu tinha lido, quando era presidente de Grêmio, um texto do Marco Maciel, que depois foi vice-presidente da República, em que ele dizia que o Brasil tinha 20 milhões de inempregáveis. E o Fernando Henrique Cardoso, depois, quando eu estava na faculdade, ele foi presidente da República, ele chamou o centro acadêmico e a faculdade de Ciências Sociais, que era a faculdade dele, né, em que ele é professor emérito, para um debate no SEBRAP em que ele apresentaria as políticas sociais. E o Fernando Henrique Cardoso, nessa oportunidade, ele disse, olha, o Brasil tem 40 milhões de inempregáveis. E quando ele traz esse dado, isso gerou inempregáveis seriam pessoas que não conseguiriam acessar o mercado de trabalho. Já estão na população economicamente ativa, mas não conseguiriam ter acesso ao trabalho, ao mundo do trabalho. E aquilo gerou uma revolta enorme. Vários sociólogos, políticos disseram que era inaceitável um presidente da República afirmar que você tem no Brasil 40 milhões de inempregáveis. Eu lembro até que virou um debate que até teve repercussão dentro do PSDB na época. E o que eu quero dizer aqui é que a gente está construindo uma população de ineducáveis, quer dizer, pessoas que não têm acesso à educação ou que estão dentro do sistema de ensino, não aprendem e que estão sendo empurradas ou para sair do sistema de ensino ou estão sendo empurradas para ir para a educação de jovens e adultos, para serem recuperadas no momento futuro, porém, dado concreto, CIOP acessado semana passada. Para vocês terem uma ideia, o programa Brasil Alfabetizado, que tem 30 milhões de recursos destinados, está com contingenciamento de 10 milhões, mas ele teve R$ 0 executados. Ou seja, 0, dado do CIOP, dado oficial. Ou seja, se a aposta é recuperar depois o tempo perdido na educação de jovens e adultos, a realidade é que essa aposta não é uma aposta que tem tido preocupação concreta no orçamento público. Então, de fato, o que eu quero trazer aqui de maneira bastante presente é que normalmente a gente fala sobre financiamento da educação, sobre qualidade da educação, mas a gente se esquece completamente da perspectiva do direito à educação e do que significa as pessoas não terem acesso à escola. Em relação ao ensino médio, na realidade nem é uma maneira boa de apresentar essa meta, porque ela
não é uma meta de ensino médio. Por conta do nosso déficit, a meta 3 é uma meta de acesso à educação para a população de 15 a 17 anos, não necessariamente ensino médio. Mas nós precisamos criar 786 mil matrículas, né? 786.839. Em relação os alunos que estão fora, né, que estão fora do ensino médio, considerada a taxa líquida de matrícula, isso bate 2 milhões de matrículas que precisam ser criadas e que precisam garantir qualidade. O aspecto que eu quero trazer, eu até vou pular aqui um pouquinho, o aspecto que eu quero trazer é que a gente contratou um cientista de dados para analisar o cumprimento da meta do PNE. 100% seria a chance concreta, nesse momento, da meta ser cumprida. E o que vocês podem observar é que todas as metas do plano, elas estão praticamente fadadas ao não cumprimento. Depois eu volto nesse argumento, mas o aspecto concreto que a gente precisa ter claro é que o Plano Nacional de Educação, ele é uma lei extremamente importante, é uma lei que determina um planejamento da educação nacional, que determina qual deve ser o esforço de união, estados e municípios, como a Yolanda trouxe aqui. Existe até um comprometimento maior por parte dos municípios, e as pesquisas têm mostrado isso, mas é uma lei que praticamente na relação concreta, na gestão concreta das redes públicas, é uma lei completamente escanteada. É uma lei que é tão escanteada que exatamente hoje, nos 5 anos que a Câmara comemora, os 5 anos comemora ou analisa os 5 anos de cumprimento ou descumprimento do PNE, exatamente agora uma série de parlamentares está no almoço da Frente Parlamentar Mista, no Coco Bambu, fazendo lá um debate, claro, sobre coisas importantes, mas que não estão aqui presentes analisando o descumprimento do plano. Quer dizer, é um dado sociológico, inclusive, sobre a forma como as coisas são tratadas em relação ao Plano Nacional de Educação. Em relação à população com necessidades especiais, superdotação, a realidade é que também a meta não está sendo cumprida e 85,5% das pessoas com deficiência têm tido acesso à escola. No ensino superior, a gente está tendo um processo de maior evolução, como vocês viram lá naquele último gráfico. Tem se criado matrículas no ensino superior e esse é um motivo muito simples e muito concreto. Por que se cria matrículas no ensino superior? Em que pese o fato de que a gente está bastante distante do cumprimento da meta. Se cria matrículas no ensino superior porque existe uma demanda da sociedade por essa matrícula. Então, tanto o Estado organizou programas grandes, como o FIES e o ProUni. O FIES, que é um colosso em termos orçamentários, eu sou bastante crítico ao FIES, porque o volume de recursos que o FIES hoje administra é equivalente, o custo para o Tesouro Nacional é equivalente ao custo das universidades federais, mas a realidade é que se criaram muitas matrículas, ainda assim, faltam 2 milhões de matrículas para se cumprir a meta do Plano Nacional de Educação. Em relação à taxa líquida, é 1.600.000 matrículas. A diferença entre taxa líquida e taxa bruta é quem completou na taxa bruta o ensino superior ou está matriculado no ensino superior. A taxa líquida é sobre aqueles que têm entre 18 e 24 anos que estão no ensino superior. Então se percebe pela diferença que existem muitas pessoas acima de 24 anos que não alcançaram o ensino superior. Uma outra meta, a meta que eu considero a meta mais relevante aqui para o nosso debate sobre equidade, muitas vezes se fala sobre equidade no debate público, mas se esquece que equidade no Brasil significa você fazer um esforço que considere cor, que considere raça, que considere renda, que considere sexo, que considere região de nascimento. E essa é a meta do Plano Nacional de Educação. Eu lembro que uma vez eu tive um longo debate tenso, inclusive, com o ex-ministro Mercadante. Até outro dia a gente se encontrou e ele comentou essa questão. Que a gente tinha um debate bastante duro, porque a grande questão do Plano Nacional de Educação era uma questão de resolver os anos de estudo e que esse é o indicador que mais impacta no IDH do Brasil. O Brasil tem mais dificuldade de avançar no IDH porque não consegue resolver a questão dos anos de estudo. Então, como vocês podem observar, a meta é 12 anos de estudo. Para a população do Nordeste, está em 10,7, que é a linha laranja. Para a população, os 25% mais pobres,
está em 9,6, ou seja, está pior do que a da região Nordeste, e para o campo a linha azul está em 9,8. E aqui a escolaridade média dos não negros, que é sempre, infelizmente, e esse é um dado da nossa desigualdade, abaixo da escolaridade média dos brancos. Então, ou seja, o Plano Nacional de Educação teve a preocupação correta de resolver a questão da equidade naquilo que é mais sensível, que são os anos de estudo, mas é uma lei que está patinando, em que pese o avanço. Esse avanço dá a impressão para as pessoas de que as coisas vão ser cumpridas. O problema é que as pessoas acreditam que essa é uma relação linear e que a educação ela se cumpre por geração espontânea, por resolver a questão demográfica, está diminuindo o número de demanda de crianças, adolescentes e jovens para as escolas, que as escolas não precisam ser construídas, ou o governo do Estado de São Paulo, que tentou fazer uma reorganização, fechando salas, e que vários outros governos, sem ter a coragem, inclusive, equivocada do governo do Estado de São Paulo, estão fazendo reorganização sem avisar a sociedade que estão fechando salas de aula. Eu acho que está acontecendo, inclusive, aqui no Distrito Federal, né, pelo que eu tenho observado nas estatísticas. Bom, a porcentagem de pessoas que declaram saber ler e escrever no Brasil era para estar em 100%. Essa é uma questão constitucional. A Constituição de 88 determinou que em 10 anos, portanto, em 98, era para ter sido universalizada a alfabetização. A realidade é que a gente ainda está bem abaixo disso, está com 93,2%, segundo o último dado. Isso representa que 11.253.141 pessoas que vivem no Brasil ou que são brasileiras não sabem ler e escrever no nosso país. E a educação em tempo integral, essa é uma política interessantíssima, Pedro, porque por isso que a gente quer que o Congresso faça a avaliação do PNE. Porque essa é uma política de voo de galinha. Ela subiu, desceu, conforme a política pública predominante. Então, ali é mais educação, teve um acréscimo. Governo Temer, um decréscimo, porque mudou a política de educação integral. 2017 sobe de novo, no ânimo da reforma do ensino médio, e volta a cair de novo no próprio governo Temer. Ou seja, então é uma política que é uma política instável, e nós precisamos que 37 mil escolas contemplem a educação em tempo integral. E aqui, para concluir, né, nossa apresentação, esse gráfico mostra que as metas, elas são metas que estão muito distantes de serem cumpridas. Aqui é um índice que a gente criou para analisar o ponto de partida e o cumprimento da meta. Então, a meta de creche, que é 1A, ela está com 66% de cumprimento, está mais próxima do cumprimento, mas não deve alcançar o cumprimento. A 1B, que é pré-escola, 14%, ou seja, está muito distante. A 2A, que é ensino fundamental, em relação à taxa bruta de ensino fundamental, está em 56%, 2B, 23%, 15 a 17 anos, taxa bruta 9%, a taxa líquida 43%, ou seja, o que está acontecendo no sistema de ensino? Quem está dentro do sistema está conseguindo progredir, mas quem está fora, continua fora e não consegue ter acesso. Ensino superior, 12A e 12B, taxa bruta e taxa líquida, está em 47% e 64%. As metas do grupo, da meta 8, que são as metas de equidade, a meta em relação à região está mais avançada do que entre brancos e não brancos, do que entre população do campo e população urbana. Então, o que significa que a questão da região Nordeste, que teve um forte processo de crescimento econômico, especialmente até 2012, mais ou menos, ela tem um rebatimento na criação de matrículas. Por isso que está melhorando muito a matrícula em creche. Aliás, tem um fator interessantíssimo, que a matrícula em creche, ela está respondendo mais na região Nordeste e também está respondendo mais a matrícula da educação especial na região Nordeste. É como se a região Nordeste pegasse a questão da creche e a matrícula em educação especial como uma prioridade de política pública. Isso tem gerado, foi de fato o que aconteceu, né? Isso tem gerado resultado. Em relação à meta de alfabetização, a gente está em 35%, ou seja, essa meta do país do Paulo Freire, que era já para ter sido cumprida, ela está bastante distante de cumprimento, de tendência de cumprimento. Aqui tem uma explicação técnica para um argumento que está sendo utilizado aqui na casa,
Por sorte, não é um argumento lateral, não é um argumento que está forte, mas ele tem sido trabalhado de forma muito constante, que é a desconfiança que se gera com o fato de que até alguns anos atrás a gente considerava que tinha 2,8 milhões de crianças e adolescentes fora da escola, na escolarização obrigatória de 4 a 17 anos, e agora esse número cai para cerca de 1,5 milhão. Então parece que em pouco tempo a gente reduziu em mais de 1 milhão essa distância. E aí parece que é uma mágica que aconteceu e que as coisas estão indo bem. Na realidade, o que aconteceu é que mudou a metodologia de análise. A gente substituiu a PNAD pela PNAD contínua e tem um impacto enorme do bônus demográfico brasileiro. O que eu quero trazer para vocês é que isso não é uma vantagem, como está sendo argumentado. Isso é um problema. Por que é um problema? É um problema porque a gente está perdendo o bônus demográfico. Ou seja, muitos adolescentes e jovens, eles vão saindo da idade obrigatória de ensino sem ter, na verdade, passado pelo sistema de ensino. E esse não é um problema que é um problema só dos estados menos estruturados ou dos municípios com menor renda. Esse é um problema de todo o país. O estado de São Paulo está aumentando o número de adolescentes que não completaram a escolarização obrigatória. Então, um processo que era um processo que parece, em termos estatísticos, positivo, é aquilo que a Yolanda falou. Quando você olha a estatística e não consegue perceber que a estatística ela reflete pessoas, quando você pensa que esse processo é um processo positivo, na realidade esse processo é extremamente negativo. E qual que é o elemento que nos preocupa demais? E essa mesa, dentro desse seminário, é uma mesa para debater a Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, até queria que o Darciso estivesse aqui, porque ele foi um árduo defensor da Emenda 95. Mas a Emenda 95, nós levamos a emenda, como não tinha possibilidade de debater aqui no Parlamento Brasileiro, nós levamos a emenda para a Organização das Nações Unidas e pela primeira vez na história, 4 relatores, primeiro 3, depois 4 relatores, assinaram um posicionamento contrário. Isso gerou, inclusive, matéria no Jornal Nacional. A Organização das Nações Unidas disse aquilo que está acontecendo na prática. A política de austeridade no Brasil vai significar a exclusão de pessoas, vai significar o aumento da miserabilidade da população, isso estou utilizando os termos deles, e vai aumentar as desigualdades no Brasil, que já é um país extremamente desigual. E o resultado que eu quero dizer para vocês é que tanto o Plano Nacional de Educação não é linear, que a gente já está começando a ter um decréscimo dos recursos reais para a área de educação a partir do orçamento da União. Então, o ente federado que mais arrecada, ele vai, ao longo do tempo, se descomprometendo com o financiamento da educação pelo ataque que a Emenda Constitucional 95 faz à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, essa situação é uma situação extremamente preocupante, porque a tendência do que vai acontecer no Brasil vai diminuir, segundo a PNAD, o número de crianças e adolescentes fora da escola. Mas vai diminuir porque eles vão ter passado a fase de escolarização sem ter acessado a educação. Ou seja, o Brasil que está entrando no século XXI como o país que mais rapidamente envelhece, ele vai se tornar um país de pessoas que vão envelhecendo sem ter acesso à educação. Para finalizar, eu quero só chamar a atenção e deixar aqui também entregue para os parlamentares que estão presentes. O grande caminho para a solução desse problema é a matéria do Fundeb. O Fundeb é um Fundeb robusto, um Fundeb que tem a condição de garantir o direito à educação e um Fundeb que crie matrículas. Esse aspecto a gente não pode abrir mão. O Fundeb passado ele não criou matrículas. E ele não criou matrículas, esse é um grande debate que eu tenho com o ex-ministro Fernando Haddad, porque não foi a intenção, mas foi o que acabou acontecendo. Quem conhece gestão pública e quem conversa com o prefeito, e normalmente essa não é uma conversa muito fácil, né, mas é uma conversa que é necessária, sabe que a partir de 2007, quando o Fundeb entra em vigor, também entrou em vigor o IDEB. O IDEB é um índice que ele tem méritos e deméritos, eu não vou entrar aqui no debate técnico do IDEB, mas um efeito que se gerou no IDEB, rapidamente o gestor público percebeu, não o secretário municipal de educação. É por isso que a gente defende que o debate da educação tem que ser feito com o secretário municipal e não com o prefeito. Mas o prefeito percebeu, inclusive nas cidades que tiveram grandes avanços no IDEB, salvo raras exceções, em que teve um trabalho muito
determinado, né? O caso que se tornou mais conhecido foi o caso de Sobral, mas eles perceberam que o IDEB considerava o quê? Considerava quem estava dentro do sistema de ensino. O IDEB considera fluxo de quem está dentro do sistema de ensino e considera desempenho de quem está dentro do sistema de ensino. Quem está fora do sistema de ensino, quando é incluído, qual é a tendência? Cai o IDEB. E por que cai o IDEB? Porque esse aluno normalmente vem de uma condição mais vulnerável. Tem um caso que é exemplar gestão, em que isso pôde ser testado, em que era possível incluir e melhorar o desempenho, que é o caso de São Bernardo do Campo, que eu estudei, não é porque é o único que eu estudei. No caso de São Bernardo do Campo, eles tiveram uma forte inclusão e ainda assim aumentou o IDEB. Agora, qual é a realidade de São Bernardo do Campo? São Bernardo do Campo, por muitos anos, deixou de ser agora, por conta do problema da indústria automobilística. São Bernardo do Campo era uma espécie de Suíça brasileira, era o município que mais arrecadava, que tinha as melhores condições de vida e que teve ótimas gestões em sequência, especialmente a gestão do ex-ministro Luiz Marinho. E aqui não se trata de fazer proselitismo de campo político, partidário, não é nada disso, é um fato. Em educação, é uma gestão que é uma gestão estruturada e uma boa gestão. Então, o que acontece? O IDEB passado, o Fundeb passado, ele tinha uma expectativa enorme quando a gente participou da tramitação e não teve outra organização que participou mais do que a campanha, Undime, CNTE, Jussara, na época presidente. E a gente acreditava que ia criar muita matrícula no Fundeb. Isso não aconteceu. Não aconteceu porque o gestor não se sentiu estimulado a criar matrícula. O Fundeb que tramita agora nessa casa tende a ter o mesmo problema. E tende a ter o mesmo problema, inclusive, porque querem incluir no Fundeb, em 3 emendas, deputado Pedro, propostas de, especialmente a emenda 1 ao Fundeb, propostas de você remunerar ou você transferir recursos da União para estados e municípios a partir de desempenho. Ou seja, se eu quiser aumentar o desempenho da minha rede, a política pragmática e irresponsável, mas que infelizmente ela está em vigor, é não incluir. E na realidade no Brasil a gente não está ainda no momento, e a gente nunca vai estar nesse momento, diga-se de passagem, de que o problema todo da educação se resolve em qualificar os que estão matriculados. Na perspectiva do direito, a gente não pode abrir mão de quem está fora do sistema. É só assim que se combate a desigualdade. Então, eu queria entregar para o senhor, deputado Pedro, formalmente aqui uma nota técnica que nós fizemos, em que analisa todo o debate do Fundeb. O debate do Fundeb ele é feito com sempre boas, a gente não está discutindo aqui as intenções ou o que está sendo posto, qual é o objetivo de cada parlamentar, mas concretamente na nossa visão, o que deve prevalecer é a questão do direito à educação, e nós sentimos que o direito à educação, em sua totalidade, na sua complexidade, ele não está sendo efetivamente considerado no debate do Fundeb. Então, esse era o ponto que eu queria trazer para vocês. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar a realização desse seminário, dizer que eu gostaria que esse seminário fosse um seminário que parasse o Congresso Nacional, que de fato a educação fosse um tema tão mobilizador que todo o Congresso debateria, nesse dia pelo menos, em que pese a tramitação da reforma da Previdência, debater-se educação, mas concretamente a gente não pode perder a oportunidade de estar aqui, de trazer esses temas e dizer que a gente acredita concretamente na educação como um caminho profícuo e concreto para a justiça social. Por isso que a gente é tão apaixonado pelo tema. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Se inscreva, acione o sininho e seja mais um amigo da educação, lutador da educação e participante do EducaRedes.